Alô, alô, sejam bem-vindos no Corre Aqui News. Eu sou a Cris Guzman. Shima, Olá, Cris. João, bem-vindos. Beleza? Vambora. Hoje a gente vai falar sobre o TS Summit 2025, que foi semana passada. Inscrições para a Maratona de Boston abriram hoje. E hoje também já vão abrir mais 1.500 vagas para New Balance e Porto Alegre, que teoricamente tinham encerrado, mas eles deram uma lambuja aí para mais 1.500 vagas. Bom, o Summit semana passada, eu, o Shima e o Iago fomos lá cobrir o evento. Logo vocês terão aí um videão aí com uma cobertura bem legal. Com todo o conteúdo. Para quem não sabe, o TS Summit é Ticket Sport Summit. É um evento organizado pela Ticket Sport, é a 5ª edição do evento. E é um evento onde eles reúnem personagens aí do universo de provas, de corrida e triatlon. Porque a Ticket Sport é a maior plataforma de inscrições de provas, seja ela de corrida, triatlon, natação, bike, enfim. E o Daniel Krutman, que é o CEO da Ticket, ele é o cara que idealizou esse evento. E eu acho muito legal porque reúne ali muitos organizadores de prova, reúne as confederações, né? A CBAT estava ali, a World Athletics estava ali, corredores, influenciadores. É um evento completo, né? Assim, em termos de... Você fala com todos os lados aí da corrida. E muita informação boa, muita informação rica, né? Começando pela palestra dele mesmo, do Daniel, que é uma palestra que ele abre ali, trazendo números. Então, ele falou, pelos próximos 100 anos o esporte vai crescer, não só a corrida, mas todos esses que eu pontuei aí. Ele trouxe uma provocação, porque ele sim, eu falo que eu me apropriei um pouco do discurso dele, porque todo mundo fala que eu defendo os organizadores, mas eu me apropriei no sentido de, tipo, não é pecado um organizador de prova ser bem-sucedido e ganhar dinheiro com isso, né? As pessoas não têm que fazer isso sem visar o lucro ou sem visar aí a prosperar a própria empresa. E ele fez uma provocação, porque ele apresentou ali o ticket médio, né? De quanto se gasta nas provas. E ele fez a provocação em relação a shows. Sim. Como os shows, as pessoas estão mais dispostas a pagar mais. E como os shows, você sabe quanto é o cachê da Madonna, você sabe quanto é o cachê da Lady Gaga e tal. E aí, o que ele fala é que, de repente, o corredor, ele quer saber mais quanto custa mesmo a prova, sabe? Talvez não abrir a planilha, porque talvez ele não vai nem entender tanto de item, mas ter um pouquinho mais dessa transparência para eles entenderem que, poxa, ninguém tá ficando milionário organizando prova, né? Um pouco mais de noção da onde está indo o dinheiro. Da onde está indo o dinheiro. E aí trouxe aí algumas discussões, por exemplo, eles estão falando, fala-se de staff numa prova dessas, 3.000 pessoas trabalhando no dia, né? Quanto você paga para uma pessoa dessa estar lá? Os permits todos, permit foi outra coisa que falaram muito lá. Porque tem muitas provas, né, acontecendo, muitas sem permit. Acabou de acontecer uma em Ribeirão Preto também, que acho que o Sérgio Rocha comentou hoje cedo. E o permit, ele tem a ver com a legislação brasileira. Então, que é a CBAT que está ali encabeçando isso. A CBAT é que põe as regras para dizer o que aquela prova precisa ter para acontecer. E uma das coisas é o permit. Você precisa ter permissão. Permit nada mais é do que você precisa ter permissão para essa prova acontecer. Por quê? Você tendo o permit, você vai entrar ali na qualidade, né? Então, a segurança, a parte de saúde, tudo isso. O mínimo das coisas que você necessita para fazer uma prova bem feita, né? Todas elas da segurança, ambulância, água, tudo permitido. Sim. Pelos órgãos responsáveis. Mas voltando um pouquinho ao que você estava comentando sobre o ticket médio e da transparência, eu acho que tinha que ter mesmo, porque assim, que nem estavam reclamando da prova da ponte lá, que estava muito caro. Quem fez a prova falou que foi uma prova fantástica. Então, imagina saber quanto foi gasto para fechar a ponte, ou quanto foi gasto para organizar tudo aquilo ali, foi uma prova fantástica. E a mesma coisa a comparação com shows. Algumas pessoas normalizam você pagar 800 mil reais num show de eventos musicais, mas quando vem 400, 500 para uma inscrição de prova, abre o olho, porque eu acho que não teve ainda
aceitação do normal do que você acabou de falar, que também é ok para o organizador ganhar dinheiro. Sim. Então, eu acho que a gente está um passo de cada vez chegando nisso aí, porque eu vejo pelo menos no meu grupo de pessoas próximas, que não se reclama tanto mais dos valores, mesmo eles sendo altos em comparação com a maioria. É que, na verdade, comparação ao passado, né? Acho que uma coisa que o Daniel trouxe também é que, tipo assim, a gente tem que olhar para agora e para o futuro. Do tipo assim, mudamos de patamar, mudamos de entrega também, sabe? Então, assim, não adianta você comparar uma prova que antes era feita da Corpore, por exemplo, dentro do Ibirapuera, e que hoje você, além de não ser feito mais dentro do Ibirapuera, as provas, você fecha trânsito, você tem outros encargos aí, e o número de pessoas correndo muito maior, né? Então, não adianta comparar alhos com bugalhos, né? Aquela coisa assim, vamos comparar coisas que são parecidas. E aí, o que tem no passado foi o que trouxe a gente até aqui, porém, já não cabe mais olhar para aquilo lá. Agora, a gente tem que olhar para frente. E olhar para frente, muitas vezes, é olhar para fora do país, ver o que está sendo feito. É a provocação que ele trouxe também. Estamos crescendo, mas a gente está muito aquém de uma Austrália, que é um país muito menor, assim, em termos de quantidade de pessoas. Mas, enfim. De organização de eventos, né? De organização, de corredores, de pessoas pagando para prova, de tudo isso, entendeu? Sim. Eu ia falar que eu prefiro, eu gasto R$1.000 para poder ver o System of a Down, mas eu não gasto R$100 para ver você correr, Chima. Eu acho que eu tenho que trocar de treinador, então. Não, eu gosto de treinar você. Mas tá indo viajar junto, né? Quero só ver, João. Você vai ficar lá no 35 dando coca? Jamais, eu vou ficar lá esperando todo mundo na chegada com cerveja e os agasalhos de todo mundo. Que vai estar Ninguém vai querer guardar no guarda-volume. Ano passado alguém precisou, né, de um agasalho urgente. Quase tive hipotermia de novo na prova lá. Só pegar esse gancho também dos valores, óbvio que eu também sou completamente a favor das pessoas terem lucro nos seus negócios, né? Então, assim, não há problema nisso. Sou realmente a favor dessa situação, mas acho que vale a pena quando a gente tem a possibilidade de criar uma situação na qual as pessoas possam se informar, porque aí também depende da escolha delas, né? Você tem lá a informação, as pessoas vão consumir ou não de acordo com o que elas querem. Mas o fato da gente ter acesso a pelo menos uma ideia dos gastos, de quanto se gasta, de quais as margens e coisas assim, ainda que ele não vá abrir completamente a planilha, porque é uma questão de negócio, ou seja, ele tem concorrente, ele tem outras coisas, falando aqui das organizadoras, não necessariamente da Ticket Sports, mas o fato é que isso ajuda a fazer com que as pessoas entendam a dificuldade também das organizadoras. Acho que tem algumas coisas que melhoraram muito. O preço pós-pandemia, realmente tudo ficou muito, muito caro. Acho que as organizadoras sofreram muito durante a pandemia. Algumas quase quebraram, outras ainda estão se recuperando. Mas, por outro lado, e aí a gente já falou disso aqui, é que eu acho que para algumas a entrega realmente ela acontece num nível excelente, condizente com o valor que é cobrado. Para outras, não. Para outras, a gente vê uma série de absurdos que continuam acontecendo. E aí é aquela história também que a gente já falou da própria maturação do mercado e tal. Eu espero que essas ou evoluam ou acabem sendo substituídas por outras, né, por quem faz o negócio. Mas essa informação, esse acesso das pessoas àquilo que de fato está acontecendo ali, ajuda inclusive a ter um apoio maior da sociedade. Porque senão fica muito simples você jogar pedra na telha ali, né? Joga ali, vira vidraça, né? Esse é o negócio. Sim, sem dúvida. E aí, isso foi a palestra do Dani, né? Mas a gente teve muito conteúdo bom ali. A própria World Athletics, a Natasha teve ali, ela explicando o que leva a prova a ter um selo da World Athletics, né? Então, uma das coisas é você estar condizendo com o que a federação do seu país diz. Ou seja, se você está de acordo com o que a CBA te diz, a World Athletics vai olhar o que a CBA te diz. Então, assim, se você tem uma prova que não tem permit, você jamais vai ter um selo da World Athletics, entendeu? Então, enfim, trouxe aí informações muito legais, assim, em relação ao mundo, de quão
quão valorosos são os nomes das provas, né? Porque a gente estava... Outros organizadores, João, colocaram ali... Tá bom, você registrou o nome da sua prova? Porque tem gente que nem registra o nome da prova... E isso ali é uma marca, aquilo ali tem valor. E acho que a maratona mais valiosa do mundo é a de Londres. Então, tudo isso foi levado lá. Então, o nível de debate ali foi muito legal, né? Então, tivemos a palestra Não, todos os painéis foram muito interessantes. Foram. Teve da São Silvestre também. Da São Silvestre, teve da Strava, tiveram ali influenciadores, enfim... foi um evento muito rico e acho que um debate muito necessário também ali para todo mundo se atualizar e o setor se unir, porque eu acho que independente de concorrência ou não, todo mundo quer, né? É que nem o Cruz falou. É a mesma coisa, né? Só vai aumentar nos próximos 100 anos. Então, Exato. se a gente não se unir, a gente Exato. não vai para frente. Exato. E a gente conseguiu aí umas entrevistas legais. A gente entrevistou o Iano, que é da Vega, que organiza São Silvestre, o Traven, que organiza tanto a Maratona do Rio quanto a da Ponte. Então, várias pessoas legais. A Maria Zeferina, campeã da São Silvestre. Exato. A gente conversou com muita gente legal ali. Tem um ponto, só para mais 2 centavos nesse ponto do teste summit, uma coisa que quando teve o painel dos influenciadores de comédia, lá que tinha o Tio Maico, o Joels, uma coisa que eles falaram que eu sempre falei e eu concordo muito, que se as organizadoras fechassem com alguns deles mesmo, ou com alguns filmmakers mais fixos para cada prova e fizessem um conteúdo de audiovisual ou de comunicação melhor, eu acho que também atrairia mais gente. Que nem eles falaram nos painéis, que às vezes tem post da prova que nem tem as informações. Uhum. Então, se eles contratassem, não fizessem, centralizassem tudo eles e expandissem mais, igual eles falaram no painel, eu acho também que ajudaria muito a mais pessoas. Primeiro, não se perderem nas notícias e chegar em mais gente. Eu acho que... Eu concordo com você. Eu acho que eles podem me contratar também para Exatamente. Eu fazer meu Foi um jabá gancho. aqui. Então, eu faço isso muito bem, vou deixar à parte. Não, mas é que eu acho... Por exemplo, as provas maiores... aí eu vou ser bem categórica aqui. Você pega a Maratona do Rio... Vamos pegar Maratona do Rio, Maratona Internacional de São Paulo, Maratona Internacional de Porto Alegre. Nenhuma delas coloca o post em inglês. Você já reparou isso? Sim, exato. Porque quando a gente quer ir para uma prova lá fora, óbvio que todas as majors estão ali em inglês, mas algumas outras que não são tão pequenas, cara, né? Não traduzem também. E aí isso dificulta também quem quer ir de fora. Tudo bem, óbvio que não é hoje óbvio. é tudo mais fácil, você tem chat GPT e tal. Mas por que não, o parágrafo... por exemplo, a Maratona de Sevilha, eles colocam espanhol e inglês, espanhol e inglês, espanhol e Sim. inglês. Tipo... Acho que a de Buenos Aires eles colocam Inglês também. Não, eles colocam português também. Nessa eu não reparei. Português também. Um grande mercado que vai para lá, né? Mas eu acho que, por exemplo, um movimento que seria legal seriam essas provas, pelo menos as internacionais. Serem internacionais mesmo. Internacionalizar. Dica, gente, eu também posso fazer isso, tá? Mas outro painel que eu achei muito interessante foi o da Ana Couto também, sobre branding. A Ana Couto, ela é maravilhosa. Ela é bem legal. Sobre branding. É engraçado que o que ela fala, é assim, quando você para analisar, sei lá, tua própria empresa ou empresa, é tão óbvio, mas as pessoas não fazem de uma maneira brilhante, igual ela fala, né? É incrível. Que é tão simples de ver no painel, você fala, nossa, vou usar, mas aí a criatividade não clica. Bem legal, foi bem bacana. Mas é isso, logo, logo vocês terão o nosso vídeo aí, provavelmente semana que vem já vai estar no ar, então fiquem ligados. Agora, falamos hoje, abriu as inscrições para Boston, para quem tem o índice, dentro das faixas etárias lá e tempo de maratona. E vocês têm essa janela aí de 8 a 13 para se inscrever. Isso não garante que você vai estar inscrito nessa... Oh, que pena. Não. 10 anos atrás era uma garantia. Hoje... Então, hoje não. Por que hoje não? Explica aí, João. Porque hoje tem muito... Além das pessoas estarem correndo bastante, no final das contas, tem muita gente correndo e as pessoas estão ficando cada vez mais rápidas, né? Essa é a verdade. E óbvio que a procura é gigantesca. E, particularmente, uma curiosidade que eu tenho, até por
ter alguns atletas que estão ali buscando, né, em tal, o índice, é entender qual vai ser o corte desse ano. Porque o corte do ano passado foi em torno de 6,51, mas a gente já teve a redução de 5 minutos para o índice, né, nesse ano e tal. Sim. E é aí, o primeiro ano que teve com a redução. Com a depois redução, da redução, exato. Então, se o ano passado o corte foi de 6,51, acho que foi o segundo maior corte, teve um corte de 7 minutos. Talvez seja o quê? 2, 3? Teve. Aí eu queria entender qual vai ser o corte desse ano, porque se a gente comparar com os anos anteriores, a gente tem que adicionar 5 minutos a essa situação. Uhum. E aí a gente vai tendo uma ideia do quanto vai se aprofundando, o quanto está se aprofundando essa dificuldade para conseguir estar nessa prova. Uma prova cada vez mais disputada, as pessoas cada vez mais rápidas, mais gente correndo. Inclusive, a gente teve, né, um atleta o ano passado que ficou nesse corte por menos de 1 minuto, ele acabou ficando. E é uma coisa que, no final, acaba sendo frustrante. Né? Ele está muito perto e o cara não consegue. Então, 6,51 no ano passado, e isso deixou mais de 12 mil corredores de fora. É uma coisa... E no caso no caso do tipo de... Tem várias variáveis aí, né? Porque tem provas que eles não aceitam mais, mas isso vai ser a partir do ano que vem, né? Saiu uma matéria, a gente até trouxe aqui, né? Falamos que as provas com elevação como que chama? Elevação ganho inclinada? De altitude, não, perda de altitude. Perda de altitude. Porque tem a chegada embaixo, né? Em relação à largada. Exato. Às vezes a prova nem é tão fácil, né? Ela pode ter aí rolling hills, mas tipo a Mendoza é assim. Mendoza é assim. É uma prova que não é fácil, mas que nessa conta aí já não vai mais. Começa no alto, termina lá embaixo, mas sobe bastante. Sobe. É isso. Mas então tem umas provas que eram feitas para isso, mas que agora já não valem mais. Então vale muito você que está buscando o índice agora verificar se essa prova é válida para índice de Boston. E tem aquelas reduções, né? Sim. Um percentual de que na verdade assim, não é que a prova não vale mais, ela vale, só que você vai ter que acrescentar alguns minutos no seu tempo. Então, por exemplo, a prova é numa descida, de repente você fez 10 minutos abaixo do seu índice, você vai ter que acrescentar 5 minutos. Aí tem lá nas regras quantos minutos em relação a isso você pode acrescentar. Então, de repente, vale você pegar uma prova mais plana, né, gente? Tem tanta prova plana por aí. Flat, como eles dizem. Pois é. E... Aqui no Brasil, né, a gente tem algumas provas que são bem interessantes para fazer isso. Aquela que é mais procurada, né, que é de Porto Alegre, Sim. porque não só ela é plana, mas reúne as condições climáticas necessárias. Tal. Agora a New Balance também. New Balance, né, ou seja, ambas em Porto Alegre, então uma... Floripa também é uma prova rápida, né? Floripa também, né, o ano passado, aquela do primeiro semestre, Sim. Essa do segundo semestre, ela tem, a gente falou isso também da outra vez, tem uma subidinha ali no final, mas é uma prova também que tem... que é bastante rápida e que classifica. Um dos chamarizes dessa prova é exatamente a possibilidade de qualificação. E aí eu ia falar que as pessoas, não, mas como faz? Só vai para Boston quem consegue o índice e tal? Não. Você pode ir por caridade ou agência. Ou agência. Exato. Mas não é para todo mundo. É meio caro. Meio caro. Mas falam que eles, inclusive, valorizam muito quem vai por caridade. Mas isso é muito americano, né? Americano não, enfim. Lá fora funciona muito bem isso, Sim. né? Em Nova York, Chicago, todas elas têm. E Londres também é muito forte, né? Nisso, Japão também. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda não tem essa cultura, né? Mas... Então, e a gente ainda tem a dificuldade porque tudo isso é em dólar, né? Então, todos os valores das ONGs de lá, talvez os valores não sejam nem tão assustadores para quem ganha em dólar, mas quando você converte ele pra gente, aí é muito inviável os valores, né? Os valores são pesados, são de fato pesados. Acho que aqui no Brasil a dificuldade também é que muitas vezes a gente não tem ainda o apelo, né, de determinadas provas para poder criar essa situação de inscrição por caridade, mas veja que, por exemplo, a do Rio é uma que está crescendo bastante, ou seja, talvez torne-se aí uma possibilidade real para que as pessoas possam participar. Sem dúvida. Então, mas essa prova aí, Boston, eu acho que por conta desse índice tão
tão difícil, eu acho que é o que dá mais Qual o valor. seu índice, Shima? O meu, para garantir, sub 3. Mas Sub 3? no ano Uau! no ano que Mas vem... sabe o que você faz? Espera fazer 60 anos. Ah, Mas você treina até lá, você não pô, para, né? eu não vou parar. Um dia Não vai para, acontecer. uma hora vai. Eu falo assim, meu, se não vai de um jeito, vai do outro, né, João? Aí você vai ver um monte de veinho lá correndo a bola. Pois é, mas tá perto, né? Então acho que agora acho que é melhor não esperar com 60. Vamos Vamos um Tô pouco mais... brincando, eu tô enchendo o saco. Eu acho que a Maratona de Boston é a única razão que é legal envelhecer. Fica cada vez mais perto do mais índice. perto do índice, exatamente. E é uma prova difícil, né? A gente também falou disso aqui quando estávamos falando de uma outra... Não lembro agora, não me recordo qual era a situação. Mas não é uma prova fácil. Não. Né? Ainda tem Não, detalhes, é uma prova muito Uma prova difícil. difícil, uma prova que tem características. O clima é sempre uma incógnita. interrogação, as subida e descida. Então tem várias coisas ali que são complicadas. Uma prova puxada. Só de curiosidade, eu trouxe aqui, ó. Não sei se... Vou trazer a informação, depois, por favor, vocês me corrijam se eu estiver equivocado aqui, mas o recorde da Maratona de Boston, e eu acho impressionante isso, 2 horas, 3 minutos e 2 segundos. Que é uma prova... É rápido, hein? É incrível isso. É rápido, muito rápido para Coloca isso. aí 7 minutos de up and down aí. Né? Pois é, subidas e descidas e tal, e realmente 2 horas e 3. É quase o recorde. Pois é. Agora, o próximo ponto aqui, a Maratona New Balance de Porto Alegre vai abrir 1.500 vagas. A hora que esse programa estiver indo para o ar, as vagas já foram abertas e talvez já tenham esgotado. Com certeza. Mais 1.500 vagas adicionais, porque tivemos aí uma sold out muito rápido, né, da prova. A expectativa dessa prova tá muito alta, né? Sim. Vai ser no meio de julho do ano que vem. Frio. Eles mudaram essa data da prova, que foi em abril esse ano. Foi super bem sucedida aí essa edição. E aí eles mudaram para o meio de julho, com o intuito de deixar ela mais atrativa ainda, por ser frio. Então, temos aí mais 1.500 vagas. Eu tenho um ponto a falar sobre as vagas. Eu acho muito legal que todas as provas abram mais vagas, sempre. Mas também tem o limite tem muita gente, que também tem relação com o que o Crute falou, que as organizadoras têm que ganhar dinheiro. Mas eu acho que o número de pessoas, em algum momento, tem que ter um limite. Não pode ser superlotação, porque... Mas isso daí deve ser conversado, inclusive na cidade, porque tem um outro ponto, né, Shima? Que é o lance, por exemplo, de hospedagem, tudo isso. Então, assim, a cidade, para receber um evento, ela tem que ser capaz de receber as pessoas de fora. Sim. Então, não é só simplesmente querer aumentar a prova e tudo isso. Não, eu super concordo com você. Por isso que eu acho que tem que... Esse é o ponto, porque às vezes abre o olho, vamos abrir mais 2.000 vagas que a gente vai... X, Y... Então... Eu acho que ali tem um ponto, né? Porque eles vêm depois de 2 grandes maratonas, a do Rio e a de Porto Alegre. Sim. Que as 2 acontecem em junho. Então, é difícil o cara correr as 3, certo? Sim, com certeza. A gente sabe que tem gente louca, mas assim, a gente sabe que eles são a minoria. Então, o cara, ou ele vai correr a Internacional de Porto Alegre, ou ele vai correr a New Balance, certo? Concordo. Então, assim, a gente está falando de público concorrente aqui. Vai dando uma afunilada, Então, eu não né? sei, eu acho que provavelmente a prova deve ter analisado isso depois que abriu as outras, né? Acho que do Rio nem abriu ainda, né? Acho que o Rio não abriu, mas o Rio ano que vem vai acontecer no começo de junho, né? Logo ali 2, 3. É porque tem a ver com a... Corpus Christi. Corpus Christi. Corpus Christi. E a de Porto Alegre, 31 de maio. Em maio, exato. Que é meu aniversário. Maio. Então... E aí, na semana seguinte, já é a do Rio, que eles sempre combinam aí. Exato. E aí a gente também trouxe aquela informação de que eles mudaram a data por causa da Copa do Mundo. Exato, e tal. exato. A gente já Então, falou isso, tem essa outra situação. No final, ainda acaba tendo
talvez a Explicit perca aí algumas inscrições, né? Tô brincando, mas não... Sei não, hein? Mas é mais ou menos na mesma época, né? Então, assim, vai ficar muito Porque a Explicit é tipo 15 dias depois da New Balance. Mas o cara que correu o Rio, ele corre a Explicit. Corre. Entende? Agora, a New Balance, ela ficou numa data onde ela meio que tirou mais... O corre que fica, entre aspas, assim, precisa conversar com o treinador, né? Depende da pessoa, né? Mas tem gente que nem tem treinador, tem gente que nem conversa com o treinador, tem gente que não tá nem aí. Tem gente que que só manda falar. print do relógio depois pro treinador, entendeu? Porque eu ia falar, tem que dar aliás, eu estava até conversando aqui com um aluno nosso da equipe, que é cardiologista, falando dessa necessidade de destreino, né? Ou seja, existe a necessidade do destreino porque você pode desenvolver algumas patologias, você tem algumas coisas que estão relacionadas à própria modificação fisiológica do músculo cardíaco. Então, calma lá, né? A gente não está falando para todo mundo, mas com toda certeza é possível. Eu só acho que realmente às 3... Aí... Eu não entendi porque você olhou para mim quando você comentou disso. Você não está comportado, você está perguntando as coisas do treinador. Eu falei dia 1º de janeiro que esse ano eu ia ouvir todas as suas palavras. Muito bem, muito bem. E você tá ouvindo e obedecendo? Até agora sim. Entendi. Menos de domingo. Tá ainda. Agora só precisamos alcançar o objetivo para você fazer isso ano que vem também. Bora. Bom, agora vamos ler... Eu trouxe um dado. Eu não tenho certeza, mas parece que a largada vai ser às 7 da manhã. Você sabe, Cris, Da New Balance? Da New Balance? Não sei. Pois é uma coisa legal da gente verificar. Eu vi que estava... Mas você achou legal porque é mais tarde ou porque é mais cedo? Não, porque a dificuldade de ser... Acho que para aquelas pessoas que vão participar da prova, ser um pouquinho mais tarde em relação a... somos todos corredores, né? Uns mais, outros menos, mas acho que você tem a possibilidade de se preparar melhor naquela manhã. Tem muita gente que tem dificuldade gastrointestinal ali antes, precisa de um tempo para conseguir estar pronto, vamos dizer assim, né? Acho que sob algumas óticas aí faz sentido. Mas o problema é de quando a prova vai avançando pela manhã, ela esquentar, ainda que seja num lugar frio, no tempo frio. Sim. Mas, não sei, é uma coisa aqui que eu vi, talvez, vamos ver se... Mas você acha 7 cedo ou tarde? Eu acho que 7 tá meio tarde já, né? Não tá, não? Foi o que você falou, João. Pra mim, o único problema é que quanto mais tarde, mais calor fica depois. Se é num lugar que vai ser sempre muito frio, aí eu acho que pra mim não importa tanto. Você sabe que, tipo, na Europa, as largadas é tudo 8. 9. Na Valência, Berlim por foi exemplo, 9. eu larguei 8h30. E não tava, assim, tava ok, assim, o tempo. Não tava friaca, assim, sabe? Mas deu pra correr legal? Deu. Agora, Oi? de Berlim, acho que vai ser Às 9? da manhã. Eu larguei 9h30. Pois é. Então, tipo... é que a gente aqui é meio traumatizado com calor, né? Mas nós somos um país tropical. Exato. Aqui é Meu, difícil. quando me colocaram pra correr lá no revezamento da Nike, lá da Route Coast, eles falaram, não, a gente te colocou no calor porque você já tá acostumada. 38 graus. Eu e o cara da Tailândia, os dois que, ó... Thank you very much. Vocês estão acostumados já, vai lá. Eles acham, os gringos, que é tudo Rio de Janeiro, tudo calor. E a gente, não, então, eu falei pra eles, assim, então, a gente, o fato da gente saber correr no calor significa que a gente gosta, né? Mas enfim, não sei realmente do horário, mas a gente pode verificar na próxima edição, falaremos desse lance do horário. Bom, agora falando dos comentários, temos 2 aqui, na verdade 3. Um é da Denise Souza. Ela falou, eu fiz a meia maratona de Buenos Aires e tenho que falar que se não fosse a Nike, não teria animação na corrida. Pois no trecho final, que eles não estavam presentes, era um silêncio só. Então, os parabéns vai todo para a Nike. Porque a gente trouxe aqui, no último programa, o lance lá da Nike ter feito aquela ação na maratona, que é patrocinada pela Adidas. Apesar de um pessoal aí achar que a Nike foi deselegante, aí estamos falando de estratégia. Estratégia, gente. Estratégias. Aí tem o Israel, ele perguntou nossa rede social. Eu vou responder lá para você, mas eu sou @Cris Guzman. @RunShimaRun. E... O meu é aquele que eu tô tentando, que eu ainda tô... Você não lembra nem do teu usuário, João. Não, eu tenho João Pachela, CH e um L só.
Mas na tentativa ainda de ver se eu engreno. A gente vai- No ritmo que você tá indo, quem não sabe é em muito- 2079, né, Shima? A gente vai mudar esse nome pra algo mais hype. Não, tá bom assim, tá ótimo. E aí o Jefferson, ele comentou aqui que esse tênis da Adidas usado no teste é um super proibido com 60 milímetros de altura. O permitido pela World Athletics é de 40 milímetros. A amador pode usar de boa em provas. Mas esse tênis, se a Adidas colocar à venda, vai custar uma bala. Acredito que mais de 5 mil reais. Ah, deve ser. Se o Evo custa 4, esse deve ser nessa faixa aí. Ou mais. É, mas é isso. Mas o cara que é... Mas, de novo, né? Os Breaking 100 lá que ele fez, não vale pro recorde. Porque Sim. foi, não é, um ambiente todo ali... a marca tal, não era um evento para ir, não era um evento que era para quebrar o recorde, mas é um evento que a Adidas fez pro Breaking 100. Sim. Então- Não, eu acho que todos esses tênis aí que são feitos para algum tipo de ativação especial, eu acho que eles já sabem que eles não vão vender muitos. Sim. É mais para atrair nome para a marca. Teve um tempo onde tinha muita gente falando desse evento aí. Então o nome da Adidas estava lá o tempo todo, batendo no martelo. Assim como a Nike fez já Exato. outros eventos e, enfim, a gente sabe que os recordes são só em provas aí oficiais e que não pode ter nada fora, inclusive até porque a pessoa é desclassificada se ela corre com tênis que não é aprovado e fora todo esse lance de... Eles são testados, né? Em Testados, termos de lance de doping, de tudo isso. Não pode ter ajuda de ninguém. A hidratação, gente, é um monte de regra. E para elite, é super delicado isso. Então, a gente não estava nem trazendo essa discussão. A gente só trouxe, de fato, o ocorrido, que foi um grande feito, né? Sim. E se ele vier para Keep Running, eu vou testar. Mas é isso. Mais alguma coisa, meninos? Estamos aí 2 semanas, né, João? Logo teremos aí uma caravana indo para Buenos Aires, né? Porque o Igor também vai. Vai todo mundo. Teremos uma cobertura Faremos. da prova. E aí depois... Aí eu vou fazer esse programa aqui com um convidado especial. Já tenho esse convidado. Depois vocês vão ficar sabendo. Surpresa. Porque eles vão me abandonar. Vão estar em Buenos Aires daqui a 15 dias. E aí, na volta, depois eu me retiro, porque daí eles fazem os 3 o programa falando só da viagem, entendeu? Porque daí eu não vou ter assunto, eu não vou poder participar. Mas, enfim, fica aí a dica toda do rolê que vai acontecer, né? Opa. Vai ser bem Vai legal. ser lindo a expectativa demais. grande, né? Acho que vários... Do nosso lado aqui, do meu lado como treinador, lá no pessoal da Quark, a expectativa grande, porque tem muita gente mesmo inscrita, algumas pessoas fazendo seus primeiros 42 quilômetros. A MPR outros, vai né? forte também esse ano. É uma prova bem legal, né? Com certeza. Percurso fantástico. E aqui, particularmente falando do Shima, né? Essa expectativa que a gente tem também. Os resultados foram muito positivos, né? De treino, os testes que a gente fez, a maneira como evoluiu o treinamento de força, a economia de movimento, né? A economia de corrida, na verdade, através dos treinos de força. Então, foi realmente muito legal. Foi Vambora. legal. É isso aí. Que venha a Buenos isso aí. Aires. Falta É isso. correr, né? Mas é isso, gente. Valeu aí pra quem ficou até o final. Deixem seus comentários. Não esquece de seguir nosso canal. Deixa o like. Segue aí a gente nas redes sociais também. E a gente, se você deixar seu comentário, nós vamos ler semana que vem. Valeu, pessoal. Bacana.